A paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus pela sua vida. Deus abençoe tremendamente as mães que estão aqui presentes. Que o Senhor derrame muita mais sabedoria sobre a sua vida para você ensinar e educar os seus filhos, amém? Glória a Deus, é sempre uma honra, uma alegria trazer a palavra do Senhor. Sempre com muito temor, né, irmãos? Toda vez que nós subimos para trazer a palavra do Senhor, a gente tem a mesma sensação, irmãos. Isso é tremendo. E eu escuto isso de pessoas que já servem o Senhor já há 20, 30 anos, e eles falam a mesma coisa. Toda vez que você coloca o pé aqui para trazer a palavra do Senhor, você tem os mesmos sentimentos. As mãos gelam, né? Dá um frio na barriga, né? Mas o Senhor, Ele quer nos usar e nós temos que deixar Ele falar através de nós. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Esther. Amém? Vamos falar um pouquinho hoje. Nós vamos abrir no livro de Esther. Mas não vamos falar sobre Esther. Vamos falar sobre uma outra mulher que está aqui no livro de Esther. E eu creio que nós vamos aprender muito com essa palavra, em nome de Jesus. Tem mais uma mocinha ali, não quer subir para a salinha? Pode ir. Ju, você leva ela lá para mim, fazendo um favor? A Ju vai encaminhar ela lá. Amém? Hoje nós teremos uma apresentação no final do culto para o Dia das Mães. Então, mães, se segure as lágrimas. Esther, no capítulo 1, a palavra do Senhor nos fala: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante a ele o poder da Pérsia e a Média e os nobres e os príncipes das províncias, para mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza. Por muitos dias, a saber de 180 dias. 180 dias de festa, irmãos, olha só. E acabado aqueles dias, fez o rei um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde, azul celeste, pendentes de cordão de linho fino e púrpura, e as argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e prata, sobre um pavimento de mármore vermelho e azul, branco e preto. Dava-se beber em copos de ouro, e os copos eram diferentes uns dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. E o beber era por lei, sem constrangimento, porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa do real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou Neumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Cargas, os 7 camareiros que serviam na presença do rei Assuero, que introduziste na sua presença a rainha Vasti, com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua beleza, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou-se vir conforme a palavra do rei, por meio dos camareiros,
Assim o rei muito se enfureceu e acendeu nele a sua ira. Amém? Glória a Deus. Encurva sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, glorioso Deus, Papai, aqui estou na tua presença, Papai, como a tua serva, como um vaso, Papai, que o Senhor escolheu para esse dia, para trazer a sua palavra. Pai, estou me despindo de todo o meu eu, de mulher, para que a sua presença, para que o Senhor venha me usar como vaso, Papai, como boca de Deus, Papai, nessa noite. Pai, unja a minha boca, os meus lábios neste momento, Espírito de Deus, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor almeja, Papai. Pai, assim eu me coloco na tua presença. Pai, estou, Papai, no nome de Jesus, dando uma ordem, que todo espírito ao contrário, todo roubador de palavra que estiver neste lugar, eu já determino em nome de Jesus que estejam todos queimados e que sejam expulsos deste lugar em nome de Jesus. Que os anjos do Senhor estejam ao comando do Senhor, Papai. Que haja cura, libertação, transformação de vida nessa noite, Espírito de Deus. Papai, tu és bem-vindo neste lugar, permanece sobre este lugar, que somente a tua presença como fogo consumidor esteja neste lugar, Papai. Que nós possamos sentir a tua presença, o mover do teu Espírito, Papai, porque nós estamos aqui, Papai, para aprender acerca da tua palavra, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós temos muito que aprender com essa palavra, irmãs. O pastor pediu para mim trazer uma palavra para a igreja. Hoje é o Dia das Mães, um dia especial. Embora que eu até hoje, quando mandei mensagem para minha mãe mora em Mamborê, mas está em Dourados. E eu mandei uma mensagem para ela e eu falei assim: mãe, parabéns, feliz Dia das Mães. Eu não estou aí, mas para mim o Dia das Mães são todos os dias, irmã. Eu falei para ela: tem o dia do advogado, tem o dia, né, do médico, tem o dia do dentista, tem o dia do professor e tem o Dia das Mães. Mas para mim, Dia das Mães é todos os dias. Porque nós somos escolhidas para gerar e nós somos tão única. Nós somos tão únicos que nunca você vai encontrar uma pessoa igual a você. Porque nós somos únicas para o Senhor. E eu falei para ela: eu não estou aí, mas saiba que a senhora, eu lembro a senhora a todo momento, que a senhora me gerou, me colocou no mundo. O Senhor me escolheu a senhora para ser minha mãe. E eu sou muito agradecida pelo caráter que a minha mãe me deu, pelo ensinamento, às vezes duro ali, severo, mas fez de mim a mulher que eu sou hoje. Então nós temos que ser gratos às nossas mães todos os dias, né? Então o Dia das Mães para mim é todo dia. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração de Esther, que nós nem vamos chegar de falar de Esther, nós vamos falar sobre a rainha Vasti. Essa mulher que foi muito desonrosa, muito desobediente, né? A palavra que nós acabamos de ler, que o Senhor nos coloca, o rei Assuero era um homem de muitas riquezas. O reino dele era cheio de muitas riquezas. A gente pode ver pelo que foi descrito, né, que até os copos eram de ouro na festa que ele deu. Era tudo muito especial, né? O chão, todos com detalhes de mármore, né? Tudo com prata, ouro, que os copos eram diferenciados um do outro. E esses 180 dias que teve de festa, teve 7 dias que foi diferenciado. E esses 7 dias, ele mostrou ali para os príncipes, os anciões, para as pessoas que estavam muito próximo do reinado dele, tudo que o reino dele tinha de bom. E algo que o rei se enchia, né, de alegria, era mostrar a sua rainha, a Vasti. E quando
quando ele manda os camareiros ir atrás de Vasti, porque ela estava dando também uma festa particular só para a mulher, do outro lado do palácio dele, do reino dele lá, ela se recusou, ela não aceitou vir até o rei, e ela mandou ali os camareiros falar que ela não viria, e isso foi uma afronta muito grande para o rei. Ela desonrou ele perante os príncipes, as pessoas mais importantes que estavam no reinado dele, falando um não para ele. Sendo que Vasti só tinha que colocar a sua coroa real, muito sacrifício isso, né, irmãs? Ficar linda, colocar a coroa real e dar uma desfilada perante o rei, para ele mostrar a beleza da sua esposa, para os outros que ali estavam, os príncipes importantes. Com essa desobediência, fechou-se o coração do rei, e abateu sobre ele uma ira. E hoje, nos nossos dias de hoje, nós vivemos muitos casamentos, aonde a ira tem tomado conta. Porque hoje são muito poucas esposas que submetem, que obedecem e que honram seus maridos. E a ira, ela não provém de Deus. A ira vem justamente daquelas pessoas que são desobedientes. E eu vejo hoje a dificuldade que nós mulheres temos de obedecer. Que no entanto o Senhor fala assim: marido, amai vossas mulheres. Mulheres, submeta aos seus maridos. Aí já dá para nós percebermos que os homens não têm dificuldade de amar, mas a mulher de submeter. Então nós amamos com facilidade, mas temos dificuldade de submeter. Já o homem, ele submete com facilidade, mas tem dificuldade de amar. Aí já dá para nós entendermos, porque o Senhor, o nosso Criador, Ele sabe de todas as coisas, das nossas dificuldades. O homem, se a mulher quiser, ele vira, vamos dizer assim, um cachorrinho atrás dela, né? Vamos falar assim? Porque a mulher, ela tem um dom de conquistar, um dom de influenciar, que é incrível. E o homem, se ele não foi pulso forte ali, ele termina ele submetendo a mulher, em vez da mulher submeter a ele. Só que a palavra do Senhor nos ensina ao contrário, que nós devemos ser submissa aos nossos esposos, e que o Senhor se agrada disso. A mulher, ela tem que honrar o teu esposo, porque o esposo, ele é representante de Cristo na sua casa. Então, toda vez que você desonra o teu marido, desobedecendo ele, você está desonrando o próprio Deus. E nós vemos a dificuldade que tem hoje das pessoas submeter, não é só no casamento. As pessoas têm dificuldade de submeter e de obedecer no trabalho. As pessoas têm dificuldade de obedecer e submeter na escola, ainda adolescente. Tem dificuldade de obedecer e submeter quando criança aos pais. E com isso gerar consequências terríveis durante a sua vida. Quando a criança, desde pequeno, mães, é ensinado a submeter, a obediência, ela não vai ter dificuldade quando casar também de submeter o marido. Ela não vai ter dificuldade quando ela for trabalhar e submeter ao chefe, ao patrão. Ela não vai ter dificuldade no trânsito a submeter as leis. Quanto acidente a gente vê em trânsito por pessoas que não obedecem à lei de trânsito. Só que nós, mulheres, a nossa função é ensinar. Quando um dia nós chegarmos perante o Senhor, Ele vai cobrar de mim e de você a educação do nosso filho. Não é do pai.
O pai, ele é um espelho dentro de casa. Então, se ele é um homem honrado, o teu filho também vai honrar. Agora, se ele também é desonrado dentro de casa como esposo, os filhos também vão desonrar. Porque você, mãe, você é ensinadora dentro de casa. É você que ensina. O pai, ele é o espelho. E ele tem que ser sempre um espelho que reflete coisas boas. Então, a maioria das pessoas que tem dificuldade no casamento e submeter, é porque quando criança foram totalmente desobedientes aos pais. E que não foram ensinadas, ainda quando pequenos, como dever agir. Quantos problemas tem na escola hoje por criança desobediente? Só que a maioria dos pais acha que na escola é a função dos professores ensinar isso. Mas obediência e educação vem de berço. Não vem da escola, não vem do ensino religioso, vem de dentro de casa. E a minha função e a sua, mãe, é educar os nossos filhos, ensinar perante a palavra do Senhor. Ensina os teus filhos no caminho do Senhor, que ainda quando estiverem velhos, eles vão lembrar. O que quer dizer? Que quando os teus filhos crescer e casar, eles vão lembrar do ensinamento que eu e você, como os pais, ensinamos nossos filhos perante a palavra. Que quando eles forem avós, eles vão lembrar dos ensinamentos para ensinar os netos. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela é tremenda. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de levar o aprendizado para dentro da nossa casa e praticar com os nossos filhos. E nós, mães, nós somos geradoras e educadoras. E lembre bem disso. Um dia perante o Senhor, você vai ter que dar conta para Deus por que você não ensinou o teu filho. Se o teu filho cair no mundo, se desviar, não querer fazer a vontade do Senhor, não cumprir os propósitos do Senhor, eu e você como mãe vamos ser responsáveis por não ter ensinado e guiado os bons caminhos. Então na tua casa, quando um dia o teu filho fizer algo, você não venha jogar na cara do teu marido, foi tua culpa, você não ensinou. Não, a culpa é minha e sua, porque é minha função e sua como mãe ensinar, não do marido. E a desobediência, ela gera uma ira. Vamos nos colocar no lugar do rei. Ele dá a palavra dele tinha poder. Mandei chamar minha rainha. Vocês têm que conhecer minha rainha, ela é linda. Daqui a pouco ela vai desfilar aqui para vocês verem. E daí, cadê a rainha? A rainha não veio. E é assim na nossa casa. Quando não tem obediência, nos dá ira, porque não está no propósito de Deus, não está na vontade do Senhor. Só que nós temos que entender, irmãs e irmãos, que ser obediente e submeter não é ser escravo. Tem muitos maridos que interpretam essa palavra errada. E acha que a mulher tem que ser escrava dentro de casa. Não é escrava, cada um tem que cumprir com o seu papel. O esposo ama e respeita, a esposa submete e respeita, e ambos andam de acordo com a palavra do Senhor. Isso não quer dizer que a mulher, por submeter e ser obediente, que o marido não pode ajudar ela a lavar uma louça, secar uma louça, fazer às vezes uma comidinha para a esposa, arrumar ali a cama. Nós podemos andarmos juntos e sermos um casal muito feliz. Mas às vezes as pequeninas coisas viram ira dentro da nossa casa. Nós temos que andar em comunhão. Então não vai cair o braço nem a mão de ninguém de ajudar a esposa. Isso faz bem, porque daí a gente se alegra, não é verdade?
Não é bom você chegar em casa, às vezes você saiu trabalhar e o esposo chegou mais cedo e você pensa, nossa, tem louça lá na pia, eu chegar está na hora da janta, nossa, tem tarefa das crianças para ver, né? E daí você chega, abriu a porta, está limpa a louça, está tudo lavado, né? Às vezes a janta até começando já, isso é maravilhoso, daí você se enche de alegria, você já pula no pescoço dele, ai amor, obrigado, já dá uns beijos, né? O negócio já esquenta, já fica bom. Mas daí tem marido que acha que a mulher vai submeter, ela vai ser obediente, ela tem que chegar em casa, ele está lá no sofá de boa, de perna para o ar, já mais de 1 hora descansando, e a pia está transbordando, e está na hora do jantar, e ele ainda cobra, nossa, isso é hora de chegar em casa, já passou a hora da minha janta, o que você estava fazendo na rua até agora? Né? Então a gente pode andar em comunhão, e sermos felizes, entendeu? E as coisas acontecerem. Porque quando há essa comunhão, mais tarde as coisas ficam melhor ainda. Mas quando há muita cobrança, né? Se termina assim, ficando entristecido. E não é isso que o Senhor quer. Vasti, se ela tivesse usado a inteligência dela, ela tinha colocado a coroa dela e tinha lá dar uma voltinha, só dar um oizinho para o rei, e tinha voltado lá para a festa dela com as mulheres, né? Ou para os aposentos dela descansar. Poxa, já fazia tantos dias de festa. A palavra fala que o rei já estava tomado do vinho, então ele já estava, né? Vamos dizer assim, já meio bêbado de tanto tomar o vinho. Custava ela fazer, custa para nós às vezes fazer um agrado, e às vezes o marido está lá na hora do almoço, ai amor, queria comer um ovo frito, já está ali o almoço, todo mundo almoçando, isso é hora, você pedir ovo frito, tá tudo, aí tem carne, para que ovo? Né? Então são coisas assim que a gente tem que ser mais maleável. Nossa amor, você quer? Então tá bom, levanta ali, você não gasta 2 minutos para fritar um ovo, e você agrada o esposo, faz a vontade dele. Então são um papel que muitas vezes nós como esposa deixamos de fazer por implicância, não cedemos as coisas. Mas não é isso que o Senhor quer. E olha só a consequência que Vasti teve. Com tudo isso, o povo que estava ali, que era um povo importante, como fala a palavra do Senhor, as províncias estavam reunidas. Eles chegaram até o rei e falou: peraí, rei, a tua esposa te desonrou, a rainha te desobedeceu, e agora como é que fica as nossas esposas? Elas viram tudo, como que vai ser agora? Na hora que nós falarmos lá na nossa casa, no nosso reinado com elas vão falar assim: ué, a Vasti não foi, por que eu vou? E colocou o rei em maus lençóis, e ele se obrigou a tomar uma decisão que veio prejudicar muito a vida de Vasti. E isso nós levamos para dentro da nossa casa, quando nós somos esposas desonrosas, quando nós somos desobedientes, como nós não facilitamos as coisas. Entenda que os nossos filhos estão vendo tudo. Irmãos, eles prestam atenção em tudo. Eles estão lá no quarto, assistindo televisão, jogando videogame, fazendo tarefa, mas eles sabem de tudo. E eles vão guardando aqui, E um dia isso vai prejudicar. Então vamos pensar melhor nas consequências. Vamos pular lá para o verso 19. Com toda essa pressão na cabeça do rei, olha só a decisão. Se bem parecer o rei, saia da sua parte um edito real. Escreve-se nas leis dos persas e dos medos, que não se revogue a saber, que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra, que seja melhor do que ela. Vamos falar na nossa linguagem.
Ele separou dela. Ele não permitiu mais ela entrar na presença dele. Ela foi mais uma que naquela época só se casava com as donzelas. Ela foi uma donzela escolhida, separada para o rei, e agora ela ficaria abandonada. Seria mais uma, porque naquela época eram várias mulheres que eles tinham. Era mais uma que ia ficar lá no seu quarto, sozinha. Outras eram devolvidas para sua família. A maioria delas eram pobres, que o rei ia até as províncias, escolhia as donzelas, trazia, elas ficavam um tempo sendo tratadas, zeladas, para poder casar com o rei. Essa foi a consequência de Vasti. O que nós vemos muito hoje? Muitos homens não suportando um casamento de mulheres rinchosas, de mulheres amarguradas, de mulheres desobedientes. O que acontece? Vem a traição, irmãs. Termina de tanto ver o casamento desgastado, arrumando uma outra, se casando novamente. Muitas vezes o casamento acaba por falta de sabedoria, por falta de entendimento, de você olhar para dentro de você e ver o teu erro. Nós não somos perfeitas, nós erramos muito, não só nós, como nossos esposos também. Só que Deus nos deu um dom muito tremendo, que nós temos uma facilidade de ver as coisas de longe. Eu falo sempre para o Valmir, eu falo assim: amor, Deus me deu olhos de águia, eu vejo de longe. Tem coisa que o Valmir nem percebeu ainda, eu falo para ele: ó, eu já vi, ó, tem coisa ali. Nós temos esse dom, nós temos esse olhar. Você sabe quando teu casamento não está legal, você sabe quando você está sendo chata, você sabe quando você está sendo pegajosa, você sabe que você está deixando de desejar. Então muda. Não deixa o teu casamento afundar por você não querer mudar. E com essa situação, foi feito um decreto. E ouvindo-se o mandato que o rei decretara, em todo o reino, porque é grande, todas as mulheres darão honra aos seus maridos, desde o maior até o menor. E parecendo bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, fez conforme a palavra de Memucã. E aqui foi decretado. Vasti não mais se apresentou na presença do rei. Deixou o seu reinado, deixou sua coroa. Irmãs, isso é tão sério, a desonra, e virou tão banal isso, que assim, quando a gente estuda muito sobre honra, a gente começa a ver isso quando a gente sai assim nos comércios, sabe? Eu vejo muito isso. Às vezes eu estou nos comércios e eu vejo a desonra dos funcionários com os patrão. Eu vejo a desonra, às vezes, de esposa e marido, um na frente do outro, na frente das pessoas, não mais só dos filhos, porque quando já está desonrando no meio do povo, é porque em casa, então, né, o negócio já desandou há muito tempo. Agora, você como funcionário, se você desonra o teu patrão, imagina um dia quando você tiver uma empresa. Como que vai ser os teus funcionários? Porque a palavra do Senhor fala que nós não podemos deixar de se enganar, porque tudo que você planta, você vai colher. Então, cuidado, se você tem plantado muita desonra, você vai colher desonra. Ai, pastora, mas eu não tenho nenhuma empresa, só estou em casa. Mas cuidado, um dia você vai ter filhos. Se você é desonroso hoje, amanhã você pode ter filhos que vêm desonrar muito você. Tudo é uma semente. E a consequência, irmãos, é muito forte. Nós vamos ver a consequência mais forte ainda na vida de Mical.
lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20. Olha como a desonra afeta a nossa vida pessoal, espiritual, ministério, saúde, filhos. É tudo consequência. 2 Samuel 6, no versículo 20. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos da serva e dos seus servos, como sem pejo se descobre qualquer dos vadios. Mical não pesou a língua. Davi chegou com muita alegria. Davi chegou com uma arca, que ele vinha há dias já passando com uma arca, que a arca era a presença de Deus, passando de lugares em lugares, cidades em cidades, levando a presença de Deus. E quando ele chega na casa dele, depois de muitos dias de viagem, ele é recepcionado pela sua esposa. E ele vem cantando, louvando, adorando, pulando, se salteando de alegria na presença do Senhor. E a sua esposa vem de contra e tipo assim falou para ele: rei, que coisa mais feia. Você parece um vadio pulando. Você não tem vergonha na frente dos teus servos e servas? Que coragem dessa mulher. Chamar o marido de vadio, sendo que ele estava na presença de Deus, fazendo a obra do Senhor. E não é muito difícil nos nossos dias hoje, irmãos. Porque às vezes o esposo ou a esposa, às vezes estão numa célula, fazendo a obra. E chega em casa a esposa: isso é hora de você chegar? Estava onde? Ele estava onde, irmãos? Estava numa célula. E às vezes ele sai daquela célula tão repleto da presença de Deus, porque houve cura, houve milagre. Às vezes os irmãos aceitaram Jesus, e ele vem todo cheio, animado, porque está ganhando obras para o Senhor, ganhando reinos para o Senhor. E o que acontece? Ele dá de encontro com uma mulher que às vezes, por não entender o chamado do marido, por ser totalmente carnal e não espiritual, termina afrontando ele como Mical afrontou, chamando ele de vadio. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e toda a tua casa, mandou-se-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor e sobre Israel. Perante o Senhor eu tenho me alegrado. Ainda mais do que isso, me envalidecerei e me humilharei aos meus olhos, mais das servas e dos que me falaste. Delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Esse foi o preço de Mical, chamar o esposo dela de vadio. Ela se tornou estéril. Nunca gerou filho. Não engravidou. Eu tenho atendido tantas mulheres, irmãos, doentes, que vão em médico, e o médico não acha o que elas têm. E você começa a conversar, você descobre que não tem honra nenhuma na casa, que quem manda na casa são elas, que não tem um cabeça que fala sobre a vida dela e nem sobre os filhos. Essa é a consequência. Essa ministração que o Senhor me deu, Ele falou assim, fala da mulher carnal e da mulher espiritual. Vasti foi totalmente carne. Mical a mesma coisa, totalmente carnal. Não buscou no Senhor. O marido dela não estava numa farra, não estava com amigos, ele estava fazendo a obra do Senhor. E ele chegou na casa dele adorando o Senhor.
com a presença de Deus. A palavra nos fala que ele chegou para abençoar a casa dele com a arca. Isso quer nos dizer que ela desonrou ele perante Deus, porque a arca representava Deus. E ela não pesou nas suas palavras quando chamou ele de vadio. A consequência foi muito grande. Tem muitas pessoas que não crescem espiritualmente, que o ministério não desenvolve, porque são pessoas desonrosas. Mas você pode falar assim, mas eu sou solteira, pastor. Eu nem tenho marido, eu nem tenho esposa. Mas e como que você é na sua casa com os seus pais? Como que você é no trabalho? Tem pessoas, gente, que tem a capacidade de humilhar os outros assim na cara dura. Às vezes eu vejo, eu fico impactada. Nós temos que mudar esse jeito carnal nosso. Nós não somos mais carne, nós somos espírito também. O Espírito de Deus faz parte da nossa vida. Ele está conosco. Nós não somos mais qualquer um, nós somos filhos do Senhor. Fomos comprados por um preço muito precioso. E nós temos que ter mudança de vida. Nós temos que expressar o Espírito de Deus para as pessoas. Muitas vezes as pessoas veem nós como crente, como servos de Deus, mas que temos a nossa boca suja. Não tem respeitado as pessoas, não respeita os menores. Eu vejo a dificuldade que eu tenho até mesmo que para as pessoas subir para o Kids. Ninguém quer. Ninguém quer subir lá, evangelizar os pequenos. Ninguém se quer sujeitar a honrar essas crianças com a palavra de Deus. É uma dificuldade muito grande. Os casamentos hoje nem bem começam, todo mundo já quer terminar. Nem bem casa, já quer separar. Por quê? Porque tem algo de errado. Então conserta-se. Olhem para vocês, vê o erro. O marido olhe para você, vê onde você está errando. A esposa olhe para você. O povo pensa que é tão fácil. Casei, não dá certo, separa. Aí como é que eu faço agora? Pensa primeiro antes de casar. Olha como é a tua esposa dentro da casa dos pais para ver se ela é honrosa, se ela é obediente. Olha o esposo para ver como é que ele trata a mãe. Se ele é carinhoso com a mãe. Se ele é carinhoso com a mãe, vai ser carinhoso com você. Agora, depois de casar, você querer tomar essa atitude é tarde. Por isso, vocês solteiros, pensa bem com quem você vai se envolver. Porque é um preço de você orar para Deus transformar a sua esposa. Porque você não transforma ninguém. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. É Ele que transforma. Então você tem que orar pelo teu parceiro. Fala, Senhor, muda essa mulher. Pai, misericórdia da minha vida, agora já foi. Então, Pai, muda essa mulher, que essa mulher venha me honrar, que o Senhor venha transformar ela. Espírito Santo de Deus, o Senhor habita dentro dela, fala para ela, mostra que ela está errado. Senhor, mostra para esse homem que ele venha ser mais carinhoso comigo. Porque tem homens também, irmãos, que pelo amor de Deus, trata bem as pessoas lá fora, mas dentro de casa com uma esposa, é uma bênção, né? Não tem uma palavra de carinho, não tem uma palavra de consolo, mas quer a mulher 100%. Como que você vai ter 100% de algo que você não constrói? Mas amém. Vamos falar da mulher espiritual agora. Não vim aqui para bater em ninguém. Eu vim aqui para ajudar você a rever dentro de você e mudar, assim como um dia eu mudei. Eu também tive minhas dificuldades. Assim como todas nós temos. Se nós fosse 100% espiritual, irmãos, nós já não estávamos mais aqui, nós já estávamos lá com o Pai, né? Mas nós não somos. Tenta entender uma mulher para você ver se você consegue. Você jamais vai entender uma mulher. Jamais. Mas o Senhor entende. Deus entende ela. Então ora para o Senhor, que o Senhor vai mostrar. Amém. Glória a Deus. Vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 2.
que é dessa mulher que eu quero que você tire exemplo. De Vasti e de Mical, vamos correr delas. Vamos deixá-las bem longe da nossa casa, porque elas não são bom exemplo para nós, né? Ninguém quer ser igual a elas, graças a Deus. Mas essa mulher que eu vou falar agora, essa mulher, ela é tremenda. Essa mulher, eu estudei sobre ela e fiquei apaixonada por ela. Apaixonadérrima por ela. Amém? Êxodo 2. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou numa arca de juncos, revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, apôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer. Nós estamos falando de uma mulher aqui, cujo nome dela é Joquebede. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Não? Eu acho que nós vamos voltar um pouquinho. Vamos um pouquinho para frente em Números, só para vocês entenderem. Segura essa página, já vamos voltar. Em Números, capítulo 6, versículo 59, para você entender. Amém? Números 26, um pouco mais para frente. Versículo 59. A palavra do Senhor fala: o nome 6:59. 26:59. 26. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu Levi no Egito, e de Arão ela teve Arão, Moisés, Miriam, irmã deles. Nós estamos falando de Joquebede, a esposa de Arão, que junto com Arão, ela teve o filho Arão, Moisés e Miriam. Amém? Entenderam quem foi Joquebede? Então vamos voltar lá para Êxodo. Vamos continuar a nossa leitura. No versículo 5, 2:5. E a filha de Faraó desceu lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu uma arca no menino de juncos, e enviou sua criada, que a tomou. Vamos parar aqui. Eu fiquei impactada com essa história. Eu até imagino que a Dani e a Camila, quero que vocês se coloquem um pouco na história, para ver se vocês teriam a coragem que Joquebede teve. A palavra que nos fala, se nós voltar um pouco antes, que houve uma lei, o rei, o faraó decretou, que todas as mulheres hebreias que tivessem filho homem, teria que matar a criança. E Joquebede, grávida, eu imagino o quanto essa mulher sofreu, porque ela poderia ter um filho homem, e ela já saberia que se fosse homem, teria que morrer. E com esse decreto, quando nasceu o filho dela, que foi Moisés, que mais tarde seria chamado de Moisés, ela escondeu essa criança por 3 meses. Você imagina 3 meses uma criança recém-nascida escondida, ela tampando a boca dele para não chorar. Eu viajei na história, porque naquela época não existia fralda descartável, teria que lavar as fraldas, os coeiros, os paninhos da criança, e ela escondeu essa criança por 3 meses. É claro que essa mãe, para poder conseguir esconder essa criança, ela foi revestida de um poder, ela foi revestida de Deus,
Ela teve fé, ela creu no Senhor, naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou para ela. Essa é a mãe espiritual. Essa é a mãe que eu quero apresentar para você essa noite. Uma mãe que guardou o seu filho, protegeu o seu filho e confiou no Senhor. Ela confiou que ela ia colocar aquela criança naquele cesto, que ela ia soltar no rio Nilo afora, mas que o Senhor ia resgatar aquela criança. Agora imagina você, Dani e Camila. Você, Dani, que já sabe que é um menino, que é o Samuel. Você sabendo que tem esse decreto. E que o teu filho está para nascer. E você sabendo que se ele for descoberto, ele vai ser morto. Imagina o desespero dessa mulher. Imagina a agonia de Joquebede. Porque gerar um filho, irmãs, só quem é mãe para saber, não é verdade? A gente se apaixona por tudo, a gente se apaixona pela barriga, a gente não vê a hora de ver a carinha, a gente não vê a hora de amamentar, você não vê a hora de pegar no colo, você não vê a hora de ver com quem ele parece, os olhos de quem, os dedinhos da mão parecem com quem, o olho é da cor de quem, ai, será que vai parecer com quem, né? E Joquebede, ela não pôde viver isso, porque ela teve que ficar presa em algo, que ela não sabia, se for homem vai morrer. Mas o nosso Deus, Ele é tão tremendo, mães, que Ele cuida dos nossos filhos, de uma tal maneira, com um cuidado tão grande, que quando ela coloca ele naquele cesto, e ele vai descer no rio abaixo, ela instruiu tão bem a filha, a Miriam, que a Miriam já ficou escondidinha. Eu vou acompanhando esse cesto discretamente, que na hora que parar, eu vou ver com quem vai ficar ele, né? E Deus foi fazer o trabalho dele, irmãos. Enquanto ela obedeceu, preparou o cesto, colocou Moisés para descer rio abaixo, Deus preparou o resto. Porque Ele prepara todas as coisas para os filhos que são obedientes. Aquele filho que tem fé, aquele filho que busca no Senhor, aquele filho que obedece, aquele filho que submete. O Senhor, Ele faz todas as coisas por você, irmãos. Por isso que não vale a pena desobedecer, não vale a pena desonrar, não vale a pena buscar a ira, a briga, as contendas, as confusão. Porque o Deus, quando Ele se agrada da nossa obediência, Ele cuida de tudo o resto. E Ele cuidou. Porque quando, olha só, tantos dias para a filha do faraó sair tomar sol, passear com as amigas na beira do rio Nilo, né? Era o único lugar que eles tinham para passear, foi justamente no dia que Moisés estava descendo o rio abaixo. E quando Miriam viu que a filha do faraó, viu que tinha uma criança, ela mais rápido que nunca já chegou. Eu imagino, né? Ela indo ali e observando, né? Viu? Nossa, acho que é uma criança. Não é? Acho que não é uma criança, porque ela foi instruída pela mãe. E a mãe instruída por Deus. Passo a passo, como que seria? Porque quando a mãe busca no Senhor, quando a mulher busca no Senhor, o Senhor dá resposta. Ele não desampara os filhos que Ele ama. E neste momento, quando a filha de Faraó viu que era uma criança, rapidamente ela pegou ele. E Miriam chegou junto. Não vai precisar de uma ama de leite para cuidar dessa criança? A filha do Faraó: boa ideia, vai ter que amamentar, né? Não tenho leite, sou solteira, sou uma donzela. Eu conheço uma ama de leite. Adivinha quem ela apresentou? Joquebede, a mãe de Moisés. Você vê como que Deus é fiel.
Como Deus cuida nos mínimos detalhes. Joquebede, além de salvar a vida do filho dela, de um grande homem de Deus, que mais tarde ia lutar para salvar o povo hebreu, para tirar o povo hebreu da mão do inimigo, da mão de Faraó, foi cuidado, zelado dentro da casa de Faraó. Como Deus é tremendo. E Joquebede teve o prazer de amamentar o filho dela. Todos os dias ela pegava esse filho pelo menos 3 vezes ao dia, levava para a casa dela, amamentava, dava banho nele. Eu imagino assim, que ela falava: filho, eu te amo, filho, eu não te abandonei, filho, eu estou com você, eu estou te cuidando, filho, nós temos um Criador, nós temos um Deus Todo-Poderoso, Ele um dia vai te levantar, um dia Ele vai fazer você um grande homem de Deus, e você vai rebanhar uma nação, você vai tirar essa nação da mão do inimigo, porque esse é o papel nosso de mãe. É profetizar na vida dos nossos filhos, é falar na vida deles que eles vão ser um vencedor, que eles vão ter capacidade, que eles vão vencer, que eles não vão ser um derrotado. Essa é a minha função e de você. A mãe espiritual, ela é assim, ela é cheia da presença do Espírito, daí ela educa os filhos na presença de Deus. Se os nossos filhos dão trabalho, irmãos, eles não estão como deveriam ser, porque tem algo de errado, e nós como os pais, nós temos que ter os olhos clínicos, não é só trabalho, não é só profissão, nós fomos chamados para educar, para colocar essas crianças um dia na sociedade, e se você não souber plantar agora enquanto é pequeno, mais tarde a colheita pode ser muito triste. E eu não quero ver você um dia na porta de cadeia tirando o teu filho de lá. Nem chegando no hospital, no IML, para recolher o corpo. Eu quero ver os teus filhos que eu acompanho aqui, serem homens e mulheres de Deus, profetas do Senhor, evangelistas, que fala do amor de Deus. Eu quero ver isso. Mas para isso acontecer, nós temos que ser mulheres espirituais. Porque se nós formos mulheres da carne, nós só vamos trazer coisas ruins para dentro do nosso lar. E Joquebede, ela foi guiada totalmente pelo Espírito de Deus. Não tenha medo. Se você é um filho obediente, se você busca no Senhor, não tema pelo teu filho. Não tenha medo, porque ele é guardado pelo Espírito Santo de Deus, e vai ter um anjo da guarda que vai cuidar dele, que vai livrar ele do mal, que nada, nem ninguém vai tirar a vida dele antes da hora, porque o Senhor cuida, e é isso que o Senhor quer, que nós sejamos espirituais. Muitas vezes nós somos muito carnal, não temos paciência de ouvir eles. Não importa a idade do teu filho, tem filho maduro que precisa de um carinho, que precisa, e a mãe senta no sofá e fala: filho, fala, quero te ouvir. Ainda tem muitos filhos carentes de colo, de abraço, de beijo, que muitas vezes está procurando lá fora o que não encontrou dentro de casa. Não é só pequenos, não. E nós temos que ter esses olhos espirituais voltados. Nós fomos chamados para gerar, irmãs. Saiu de dentro do nosso ventre essa criança, esse adulto. Saiu de nós. Foi nós que amamentamos, foi nós que demos banho, que cuidamos, que zelamos. E o Senhor quer isso de você, responsabilidade como pai, responsabilidade como mãe, que você venha buscar em Deus, que você seja uma mãe espiritual, um pai espiritual, que você não deixe mais as coisas andar
de acordo com a mídia quer. Porque a mídia quer o teu filho em roda de uma televisão, de um videogame, de um celular. É isso que a mídia e o governo põem. Mas nós pais temos que ter responsabilidade de entender que um dia perante o Senhor, nós vamos ter que dar a satisfação do nosso filho. Seja ele na presença de Deus ou não. Essa é a minha responsabilidade e a sua. E eu falo uma coisa. Ontem a gente veio ensaiar as crianças aqui. Vocês vão ver no olho deles o amor que eles têm por vocês. A alegria deles de ensaiar sabendo que vão apresentar para a mãe. Irmãos, isso não tem preço. Não tem dinheiro que pague isso. Só que muitos não querem ajudar. Não querem ajudar a evangelizar, ensinar a palavra para eles. Tudo é peso. Vocês não sabem a dificuldade que eu tenho para abrir uma célula kids. Ninguém quer. Ai, criança suja, vai derrubar no sofá refrigerante. Ai, vai derrubar bolo no chão, vai fazer bagunça. Ninguém quer. Só que estão ali, ó, os futuros profetas do Senhor. Eles são a nossa geração. Ju, você chama eles para descer, fazendo um favor? E Joquebede, além de amamentar e cuidar do filho, ainda ganhou para isso. Eu não vou ler, para não ficar muito tarde, mas lê a história em casa. Além dela amamentar Moisés, ela cuidou dele e recebeu um salário da filha de Faraó ainda, para cuidar da criança, sem ela ter noção que ela estava pagando a própria mãe de Moisés para cuidar dele. Aqueles que confiam no Senhor, Deus derrama graça, Deus derrama poder e unção. Mas aqueles que desobedecem, irmãos, que desonram, infelizmente, os próprios filhos vão ter essa colheita. Vamos vigiar na nossa conduta, dentro de casa, no lar. Vamos vigiar. O Senhor quer derramar bênção sobre o seu lar, mas às vezes você mesmo tem se segurado. Às vezes você mesmo tem deixado, porque você está vivendo na carne. Não tenham medo. Às vezes os pais têm medo de falar com os filhos. Não tenha medo, reúna os teus filhos em volta da mesa. Conversa com eles. Tire as dúvidas deles. Aquelas dúvidas que você não tira, outras pessoas vão tirar. Tudo errado. Não vale a pena. Lição presente de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor fala que antes da gente vir para o ventre da nossa mãe, nós estávamos com o Senhor. E nós fomos gerados nele. Antes de nós virmos para o ventre da nossa mãe, nós estávamos com o Pai. E o Senhor, lá do seu trono, Ele olhou para mim e para você e viu graça na nossa vida para dar nossos filhos. Ele viu graça, irmãs. Falou, vou dar uma semente. Agora essa semente para dar fruto, depende de mim e de você. Às vezes o Senhor quer gerar do teu filho um profeta às nações. Mas você, por falta de sabedoria, vivendo na carne, você nem ensina a palavra, você não incentiva para vir para a escolinha, você não incentiva ele para ir numa célula. E quando ele vai fazer alguma pergunta da Bíblia, fala, eu não sei, tem que ver, depois nós vamos ver. E o Senhor te colocou um profeta para você gerar. Deus colocou uma menina ali que vai ser uma grande evangelista, uma adoradora do Senhor, que quando ela abrir a boca, um monte de pessoas vão se converter. Porque esses dons é o Espírito de Deus que dá. E Ele escolhe nós desde o ventre da mãe. Nós somos separados para uma grande obra. E às vezes por você viver muito na carne, você não consegue ver que os teus filhos têm dons. Vamos ser mais vigilantes?
Teus filhos vão estar descendo e vão apresentar para vocês. É uma apresentação muito simples. Só que eles estão tão cheios de alegria de saber que vão apresentar para os pais. É tão lindo. Ontem eu e a Ju já choramos só de ver eles ensaiando, porque aqueles que são menorzinhos, são meio desgonçadinhos para fazer as coisas, a gente acha lindo, né? Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você, mãe. Glória a Deus. Vamos preparando já a música do louvor que as crianças vão apresentar. Amém? Já deixa aí preparado, que já vão estar descendo. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Quero orar com você. Papai, Paizinho, aqui eu apresento as tuas filhas amadas do Senhor. Pai, eu sei que grande é o amor que o Senhor tem na vida dessas mulheres. E eu te peço, Espírito de Deus, renova a fé. Renova, papai, a capacidade de amar, de ensinar, dá sabedoria, papai, que nós possamos ter essa fé que Joquebede teve, pai, de confiar no Senhor, independente, pai, da situação, que às vezes a situação vem falando que não tem mais jeito, que não tem mais solução, mas o Senhor vem, papai, e nos fala: eu sou a solução. Que o Senhor derrame fé sobre essas mulheres, dê sabedoria para guiar os lar. Que o Senhor derrame sabedoria sobre, papai, esses homens do Senhor, esses varão, papai, os esposos, que eles venham ser espelho para os filhos, pai. Espírito Santo de Deus, derrama uma porção de unção, papai, de fé, de sabedoria, sobre a tua igreja, sobre os teus filhos, que eles não venham falhar como pais, porque um dia, papai, nós vamos ter que dar, papai, essas crianças perante o Senhor, e nós queremos ser aprovado, Espírito de Deus, aprovado, Senhor. Nós te agradecemos pelos nossos filhos, nós te agradecemos pelos nossos netos, Pai, nós te agradecemos já pelos nossos bisnetos e tataranetos, Senhor, por todos que há de vir, em nome de Jesus, papai, que seja uma geração frutífera, uma geração guiada pelo teu Espírito, em nome de Jesus.